pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aí em nosso encontro não presencial desta quinta semana de estudos. E lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, oitavo ano do ensino fundamental. E lembrando que neste mês de julho estamos aí com base tendo como ponto de partida 2 pontos. Um deles que é dar continuidade aos objetos de conhecimento que temos aí como meta explorarmos. E em particular estamos aí falando nestes últimos encontros sobre a álgebra, certo, galerinha? E um outro ponto desta nossa base é justamente o tema deste mês de julho. Lembrando que estamos falando aí sobre tecnologia, como a tecnologia ela pode contribuir para a humanidade de maneira positiva, certo, galerinha? E aí eu quero aproveitar o ensejo e aqui trazer para vocês uma leitura muito interessante no que diz respeito a essa associação entre matemática e tecnologia. Não somente isso, mas também dentro da matemática, o que essa literatura traz para nós é justamente a parte da álgebra. Inclusive alguns de vocês já tiveram contato com esse tipo de literatura, mas para outros pode ser surpresa. E lembrando que é um tipo de livro paradidático, matemático, intitulado de Para que serve matemática, e em particular esse volume aqui trata sobre álgebra, certo? Lembrando que livros paradidáticos não são coisas especificamente aí da língua portuguesa. Temos também muitos livros paradidáticos bacanas na área matemática, certo? E em particular esse é um livro bem bacana, porque ele traz para nós justamente isso aí. Ele fala sobre tecnologia, ele fala sobre matemática, fala sobre truques de cálculo, sobre adivinhações, tudo de um modo bem descontraído, bem dinâmico, certo, galerinha? E eu quero aproveitar neste nosso encontro não presencial dessa semana e tratar sobre alguns tópicos, alguns textos desse livro aqui. Super recomendo essa leitura, certo? Bem massa mesmo, e vamos dar aí continuidade aos nossos estudos, certo, galerinha? Então, pessoal, dando continuidade ao que nós estamos explorando aqui, né, quero trazer para vocês agora na prática um exemplo de tecnologia, certo? Eis aí com vocês o sapato. E vocês podem até, oi, o sapato? Como assim o sapato é um exemplo de tecnologia, né? Por que ele é uma tecnologia? Se nós estudarmos um pouquinho da história do sapato, né, nós vamos ver que, na verdade, ele surge dentro de um contexto para facilitar o nosso deslocamento, para trazer conforto ao nosso andar. E percebam que justamente tecnologia é sinônimo disso. Tecnologia é sinônimo de quê? É sinônimo de rapidez, tornar a coisa mais rápida. Tecnologia é sinônimo de quê? De conforto, trazer conforto, né, ao nosso viver, o nosso bem-estar. E tecnologia, por sua vez, é sinônimo de agilidade. Então, perceba que, na verdade, o sapato pode até não parecer, mas, na verdade, ele é sim um exemplo de tecnologia. Assim como o lápis, por exemplo, é uma tecnologia, porque ele tem justamente essa função de facilitar a comunicação. Algo que eu poderia, às vezes, passar muito tempo falando, eu escrevendo, às vezes fica melhor a coisa. Você pode levar aquilo a longas distâncias, aquela coisa escrita, do que eu me deslocar fisicamente. Então, percebam que, na verdade, muita coisa que nós podemos até pensar que não é, mas, na verdade, é sim tecnologia. Certo, galerinha? Não é só computador, tablet e celular que é tecnologia.
Então, continuando e fazendo justamente à tona de trazer de volta aí esse contexto que eu acabei de falar para vocês, do livro Paradidático, o primeiro texto que ele traz lá, né, é intitulado justamente de sapatos, pés, variáveis e incógnitas. Um texto bem bacana, inclusive eu vou explorar ele aqui com vocês, certo? E aí ele traz, logo de início, uma indagação. Ele pergunta, uma pessoa que calça sapatos tamanho 37, será que ela tem um pé com 37 centímetros de comprimento? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta a si mesmos ou a alguém. Será que aquele tamanho que tem lá no sapato, que tem na nossa Havaiana, né, fazendo aqui propaganda das Havaianas, né, tem lá 35, 36. Será que aquele tamanho quer dizer que o teu pé tem 35 centímetros? Será que o teu pé tem 36 centímetros? Nesse caso aí da pergunta que o texto do livro Paradidático traz, será que realmente quer dizer 37 centímetros de comprimento o pé da pessoa? E aí? O que é que vocês acham? Hein, galerinha? E aí? Não, certo? Na verdade não é. Pode até confundir aí muita gente isso, sabe? Mas na verdade não é. Esse número aí, né, tamanho 37 ou 36, 35, em particular digo 37 porque é o valor que tem lá no texto. Mas na verdade isso não quer dizer que o pé tenha 37 centímetros de comprimento, certo? Na verdade, um pé, né, no caso um sapato de número 37, ele corresponde a um pé que tem 24 centímetros de comprimento aproximadamente. E aí, lá no texto do livro Paradidático, ele diz que para dar essa informação, nós usamos uma fórmula algébrica. E ele pede para nós darmos uma olhada nessa fórmula algébrica. Tá aí ela, né? S igual a 5P mais 28 sobre 4, certo? Onde o S quer dizer o número do sapato, no caso aí 37, e o P quer dizer o comprimento do pé em centímetros. No caso aí ele já dá que é 24. E aí, antes de relacionar aí, será por que chegou em 24, saindo de 37? O contrário, será que saindo de 37 eu chego em 24? Né? Será como se dá isso? Antes da gente fazer essa investigação, eu quero chamar a atenção aqui de vocês a algumas coisas com respeito a essa fórmula algébrica aí que relacionou esses dois números, esses dois tamanhos, o comprimento do pé em centímetros e o tamanho lá do número do sapato. Né? Essa expressão aí, percebam que ela tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ela é composta por números. Tenho aí o 5, tenho aí 28 e tenho um 4. Percebo que é uma fórmula algébrica que contém números. Normal. Percebam também que eu tenho operações. Né? Tem aí uma que está clara, ação de adição. Tem uma outra que está escondida aí entre o 5 e o P. Lembra? 5P, todas as vezes que eu tenho um número junto com uma letra, entre eles dois eu tenho a operação de multiplicação. Então é o caso aí, 5P é a mesma coisa que 5 vezes P, certo, galerinha? Então o que é que acontece? Eu tenho duas operações e tenho a terceira que na verdade está até já aí explícita, que é a própria divisão, a fração, porque toda fração é uma divisão, certo? Então tenho três operações, três números, três operações. E além disso eu tenho letras. Eu tenho aí o S e tenho aí o P. Então percebam que além de números e operações, eu também tenho letras. E só lembrando que essas letras, elas são valores desconhecidos. Por quê? Depende de cada pessoa. Por exemplo, no caso aí do texto do livro Paradidático, ele diz que o tamanho do pé da pessoa lá era 24 centímetros de comprimento e o tamanho, o número do sapato,
37. Já se for no meu caso, já é outro número. Então, essa letra aí ela já tem outro valor para o meu caso. Para o teu caso aí, ela já vai ter um outro valor. Então, percebem que essas letras, na verdade, elas podem assumir quaisquer valores a depender da pessoa que estejamos aí querendo descobrir essas numerações. Então, eis aí uma pergunta válida, né? Será que essa fórmula algébrica aí de fato é uma expressão algébrica? E aí lembra o que nós falamos aqui sobre expressão algébrica, né? Que é uma expressão que contém números, operações e valores desconhecidos representados por letras. E é justamente esse o caso dessa fórmula algébrica aí. Então, de fato, estamos sim diante de uma expressão algébrica. Certo, galera? Então, essa fórmula aí, de fato, é uma expressão algébrica. E aí, o que eu falei ainda há pouco para vocês vai fazer sentido agora, que é justamente o que? É, inclusive, continuação do texto lá do livro. Ele diz, veja o que acontece quando nós substituímos o P pelo comprimento 24 centímetros. E aí, veja, a palavra substituir já está dizendo, é você tirar e colocar outro. Então, você vai tirar o P e vai colocar o número 24. E aí, vamos fazer essas contas. Tirei o P, lembra que eu tinha dito 5 vezes P. Então, na verdade, eu tirei o P e agora eu substituí por 24. Então, 5 vezes 24 mais 28, tudo isso dividido por 4. Certo, galerinha? Lembrando que nessa parte aí do numerador dessa fração, dessa divisão, né, eu resolvo quem primeiro? Multiplicação ou adição? Isso. Resolvo primeiro multiplicação. Então, vou resolver primeiro 5 vezes 24. E o resultado é que eu adiciono 28, certo? Então, fazendo essas contas, eu obtenho 120. E aí, isso é que eu vou somar com 28. E eu fazendo essas contas aí, vou obter quanto? 148. Isso mesmo. E 148 dividido por 4 dá quanto? Isso. Daí 37. Certo? Aproximadamente 37. Se fizer essas contas, vejam que eu relacionei o 24, que é o tamanho do pé da pessoa em centímetros, com o 37, que é o número lá do sapato. Então perceba que agora faz sentido aquilo que o livro traz logo no início. Depois que nós fazemos essa substituição, conseguimos relacionar os dois valores. E aí o que eu quero trabalhar com vocês nesse nosso encontro é justamente isso. Quando eu tenho expressão algébrica e eu faço essa substituição das letras por números e efetuo ali as operações. E percebam que agora ela passa a ter um caráter numérico. Ou seja, a expressão que era algébrica, que era composta por números, operações e variáveis, isto é, letras, ela passa agora a ter um caráter numérico, de expressão numérica. Veja como ficou aí 5 vezes 24 mais 28 dividido por 4. Então, essa conta aí, com os meus conhecimentos lá de anos anteriores, eu faço tranquilamente. Então, todas as vezes que isso acontecer, eu substituo as variáveis, isto é, os valores desconhecidos, as letras, né, por números e eu efetuo as operações. Né? Em outras palavras, eu pego uma expressão algébrica e agora eu transformo ela em expressão numérica através dessa substituição de números por letras, né? E efetuo ali as operações para encontrar um resultado também numérico, certo? Eu estou fazendo justamente o que? Obtendo o valor numérico, simplesmente Vn dessa expressão. Vejam que interessante. Agora eu não tenho simplesmente que estar, pelo menos por enquanto, só olhando a expressão, tentando saber quem é a variável. Isso é tranquilo, a variável é a letra, que representa o valor desconhecido. Né? Ou aquela parte que nós vimos no encontro passado de tradução, que eu tenho lá o dobro de um número, quer dizer o quê? 2 vezes um número, 2 vezes n, por exemplo. Né? Então, agora vejam que eu tenho aí essa ligação forte da álgebra com a aritmética, que é quando eu tenho expressão algébrica e eu faço essa substituição por números e transformo-a em uma expressão numérica. E ali eu resolvo as minhas operações. Certo, galerinha? E aí, o que é que acontece? Eu quero trazer para vocês aqui
uma questão do livro didático de vocês, né? Que fala sobre, inclusive, arredondamento, cálculo mental e resultado aproximado. Né? Uma questão bem legal mesmo. Né? A questão 26, né? Da página 69. E diz o seguinte, né? Responda. Se C indica o preço de um caderno e P o de uma pasta, o que indica a expressão 4C mais 3P? Vamos pensar um pouco. Veja que já apareceu aí 4C igual a 4 vezes C. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Né? Todas as vezes que eu tenho um número junto com uma variável, com uma letra, na verdade aquilo quer dizer uma multiplicação. Então, se ele já disse que C é o preço de um caderno só, e eu tenho aí 4 vezes C, quer dizer justamente o quê? Eu tenho 4 cadernos que foram comprados. Lembrando que o preço de cada caderno é o quê? C. Então, se eu comprei 4 cadernos, eu vou ter o quê? C mais C mais C mais C. Ou seja, 4 vezes C. 4C. Então, esse 4, na verdade, quer dizer que eu comprei 4 cadernos, certo? Quando eu olho para o outro lado lá, né, 3P, lembrando que 3P é a mesma coisa que 3 vezes P. A mesma historinha, certo? Se P vai ser o preço de uma pasta, né? Então 3P quer dizer o quê? Que eu comprei quantas pastas? 3 pastas, certo? Foram 3 pastas compradas. E aí percebam que, veja só, eu tenho 4 vezes C. Como eu já disse, 4 vezes C quer dizer a quantidade de reais que eu gastei ao comprar 4 cadernos. 4 vezes o preço de um caderno só, que é C. 3P, por sua vez, é o quê? A quantidade de reais que eu vou pagar por ter comprado 3 pastas. 3 vezes o preço de uma pasta só. 3P. E aí essa expressão 4C mais 3P? E aí, gente? Será que o que é que ela quer dizer no fundo, no fundo? Se eu pego esse 4C, que é a quantidade de reais que eu vou gastar com os 4 cadernos, e somo com esse 3P, que é a quantidade de reais que eu vou gastar com as 3 pastas, e somo isso tudo, eu vou obter justamente o quê? Isso, a quantidade de reais que eu vou pagar pelas pastas e cadernos comprados. Ou seja, ao todo tenho quantos materiais aí envolvidos? Isso, eu tenho 7 materiais envolvidos. 4 cadernos, 3 pastas. Quando eu multipliquei 4 vezes 100, encontrei o total que eu gastei com cadernos. 3 vezes P, o total que eu gastei com pastas. Somando, eu encontrei quanto eu vou pagar ao todo, certo? E aí o item B diz o seguinte, a Ana fez a compra indicada, né, na expressão anterior, que lembrando, essa expressão aí, ela é numérica ou é algébrica? Isso, muito bem. É uma expressão algébrica, porque ela tem números, tem o 4, tem o 3, tem operações, né? Lembrando, a adição que está bem aí escancarada, né? E tem multiplicações aí, né? Como eu destrinchei para vocês. E tem o que? Valores desconhecidos, representados por letras C e P, respectivamente, que são os preços de caderno e pasta, certo? Então, por isso que ela é uma expressão algébrica. Mas veja que agora ela foi numa papelaria que diz que o caderno custa R$ 4,99 e a pasta custa R$ 2,05. E das alternativas abaixo, quer saber quanto, né, qual foi o valor mais próximo que ela gastou. Se foi R$ 23,00, se foi R$ 20,00 ou R$ 26,00. E aí, se nós fizermos essas contas aí, vejam que o que é que eu vou fazer agora? Eu vou justamente encontrar o valor numérico dessa expressão algébrica aí. Para que valor? Para quais valores? Para C igual a 4,99 e P igual a 2,05. Ou seja, eu vou substituir as minhas variáveis C e P pelos números respectivamente 4,99 e 2,05. Então, quando eu faço essa substituição, veja que a quantidade que eu vou gastar aí, né, com esses cadernos e pastas, passa agora a ser uma expressão numérica.
numérica. Veja que eu não tenho mais letra, só tem esse Q aí, mas o Q, no final, a gente vai encontrar um número também para ele. Então, vejam que todo esse processo aí que nós fizemos é justamente esse, de substituir letras por números e fazer as devidas operações. Tá aí, 4 vezes 4,99 dá 19,96, né? Mais 3 vezes 2,05, né? Dá 6,15, e fazendo essa soma dá 26,11 centavos. O valor mais próximo aí, 26, né? Portanto, alternativa última aí, né? R$ 26. Certo, galerinha? Então, guardem isso aí direitinho sobre essa coisa agora de valor numérico de expressão algébrica, né? Ganha agora esse caráter de mais aproximação com aquilo que nós já estávamos acostumados, né? Que são os números, né? Então, não é tão difícil assim. Lembrando que eu quero deixar aí para vocês, nesse encontro de hoje, né, atividades no livro didático de vocês, né, o livro 1 de vocês. Lembrando que as atividades são na página 68 e 69, ou seja, são os exercícios 23 a 30, que vão tratar justamente sobre isso que nós exploramos, sobre essa coisa do valor numérico, certo, galerinha? E além disso, né, eu quero uma sugestão. Isso aí não é obrigado, é uma sugestão, porque também vai depender aí do corre-corre da família, que eu sei que é complicado, né? No livro de vocês também tem um jogo matemático bem bacana, que inclusive tive ainda como realizar com alguns de vocês lá no início do ano nas nossas aulas presenciais. É o jogo Batalha Algébrica, certo, galerinha? É bem interessante, quem puder, né, jogar junto com a família, leiam lá as instruções, ele explica direitinho, né? Pede que você tenha pelo menos 2 participantes e um dado, né? E ele dá os cartões, tem a tabelinha, né? Lembrando que os cartões já estão aí na própria página do livro, né? Se vocês quiserem até reproduzir no caderno, né, não tem problema. Mas enfim, né? Se vocês puderem jogar junto com a família, é interessante, que vocês vão aprender aí e se divertir ao mesmo tempo, junto com a família, né? Nesse tempo tão complicado aí que estamos vivenciando. Mas estamos juntos aí, certo, galerinha? Um forte abraço e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro não presencial, certo, galerinha? Estamos juntos!